tivemos Cavaleiros do Zodíaco nos anos 80, Shaman King no começo dos anos 2000, mas eu tô falando agora do remake. Aí veio a dúvida junto com o pessoal da Nerdaiada. Existe alguma coisa em comum entre todos esses animes? Eu sou Robson Freitas, historiador e membro do Nerdaiada, e estou aqui para poder explicar para vocês um conceito extremamente ligado às artes marciais japonesas que aparece em todas essas produções. Ele é o Mushin. Mas, Robson, o que é esse Mushin? As descrições variam. O que é confirmado dizer é que é um conceito dentro da religião shinto-budista, especialmente para artes marciais, que é um estado mental em que a sua mente, como nós conhecemos comumente, ela não existe. E o seu corpo simplesmente é capaz de agir demandando pouca ou nenhuma energia física. Ele é muito ligado às artes marciais porque nós somos induzidos a fazer 100, 1000, 10.000 repetições do mesmo golpe em várias sessões de treino. E quando você está no ápice do cansaço, simplesmente aquele golpe que você repetiu milhares de vezes, ele impacta diretamente o adversário. Tudo isso porque não foi a sua mente consciente que processou e ficou eu vou acertar o fulaninho de tal com aquele golpe ali e vai acontecer exatamente esse efeito. Não, você não está pensando em absolutamente nada. Exames de padrão de frequência cerebral já tentaram estudar pessoas nesse nível e apesar de dar picos de energia, não chega a formar nenhum tipo de pensamento racional. Mas Robson, onde é que isso aparece em todas essas produções? Então, eu acho que todo mundo aqui vibrou em Dragon Ball Super quando o cabelo de Goku ficou completamente prateado, todo mundo se levantou para poder dizer que Goku chegou no estado de instinto superior, né? E de acordo com a wiki de Dragon Ball, pelo menos a versão brasileira, cada parte do corpo se move sem necessidade de usar os comandos do cérebro devido ao movimento instintivo, dando a maior velocidade e vantagem contra oponentes que podem se mover em grande velocidade. A sua mente consciente não está funcionando nesse momento. Uma franquia que inclusive tira dinheiro da gente há mais ou menos 30 anos, e sim, eu tô olhando para você, Capcom, com Street Fighter, usa isso em todo o arco evolutivo de Ryu, apenas o personagem principal, e que é a máquina de ganhar dinheiro da própria empresa. Nada contra, até porque eu também sou fã. De acordo com a wiki de Street Fighter, dessa vez na versão inglesa, tradução minha, o poder do nada, que é a habilidade adquirida por Mestre Gouken, é um estado de consciência que transcende a perspectiva ordinária, ou seja, uma perspectiva normal, uma perspectiva que pessoas que, nesse caso específico, não treinam artes marciais, que nasce a partir de um refinamento espiritual e mental a partir de sessões exaustivas de treino por grandes quantidades de tempo. Tem traços comuns com o budismo e é a capacidade de agir sem estar apegado a emoções e pensamentos, consequentemente livre de medo, raiva, orgulho e do próprio ego. E aí você adquiriria a capacidade de transcender o ego, juntamente com uma conexão espiritual muito forte com o Ki da própria natureza, sendo capaz de agir sem estar manipulado por qualquer um desses estados de consciência que podem surgir de qualquer tipo de emoção. E, além disso, comecei o vídeo falando de Cavaleiro do Zodíaco, né? Vocês devem estar pensando, isso deve ser um erro de continuidade, ele se passou, o Cavaleiro do Zodíaco não tem absolutamente nada disso. Em todas as manifestações do sétimo sentido, todas, sem exceção, é dito que um Cavaleiro de Atena tem a capacidade de se conectar com a energia que foi capaz de gerar o próprio universo, que é o Big Bang, aumentando suas capacidades físicas, mentais e principalmente de cosmo, levando principalmente os protagonistas, né, porque estamos falando de um shonen dos anos 80, a executarem o que dentro da mitologia de Cavaleiro do Zodíaco é um milagre.
Veja bem, não necessariamente é um milagre. Se a gente for analisar outras obras de Cavaleiro do Zodíaco, especialmente The Lost Canvas, nós podemos ver que existem cavaleiros que são treinados especificamente para serem cavaleiros de ouro. Ou seja, eles já são motivados por treino desde o começo a atingirem o sétimo sentido. É um tipo de técnica treinada de forma sistemática para ser performada em momentos de crise, porque é uma habilidade completamente inconsciente. Já chegaram ao sétimo sentido durante a Batalha das 12 Casas, e isso não é um processo automático. Inclusive, até referenciando um vídeo do meu amigo André Pinheiro aqui no canal Nerdaiada, quando ele disse que até aí tudo bem Shiryu ter defendido o golpe de Shiryu de Capricórnio com as mãos nuas, beleza. O primeiro ponto que gostaria de ressaltar para vocês é Shiryu defendendo a Excalibur com as mãos nuas, numa técnica chamada defesa com as mãos nuas. Felizmente ou não, aquilo não é forçado. A gente só não sabe quantas repetições Shiryu teria feito. E aí a gente agradeceria a Bandai se lançassem mais material de Cavaleiro do Zodíaco mostrando esse tipo de coisa, mas só que aí é pedir demais. Mas não é um erro em si mesmo, e a defesa existe, gente. É exatamente como é mostrado no diacho do anime. Eu só não sei a quantidade de pressão que é aplicada na ponta dos dedos para poder fazer a prensa, mas a defesa existe. Cheguei a falar de Shaman King também, né? Então, bota a vinheta de spoiler. Alerta de spoiler. Existe a chance de Io consiga o último estágio de evolução do Oversoul dele, na qual ele utiliza uma técnica chamada Mumu Yakumu. Eu não sei como é que isso vai ser traduzido, pelo menos não no anime. A tradução literal desse golpe é estilo Amidamaru, ausência da ignorância, em que a descrição dele na wiki de Shaman King é um golpe que purifica a própria alma e que consegue negar praticamente todas as formas de energia espiritual, enquanto algumas fontes dizem que não causa dano físico direto. Essa habilidade de anular golpes baseados em energia também pode ser utilizada de forma passiva, como uma habilidade defensiva do próprio Oversoul. E isso a gente volta para as descrições que foram utilizadas para poder falar do Muno Hado, ou Power of Nothingness, de Street Fighter. Salvo engano, no final de Akuma e de Gouken em Street Fighter 4, é possível ver que Gouken anula o golpe assassino de Akuma. Ou seja, ele basicamente cortou o fluxo de energia que alimentava aquele golpe tido como assassino. Robson, isso é possível? Então, muito provavelmente você que está assistindo a gente aí na sua casa já chegou nesse estado e nem tem consciência disso. Primeiro porque é justamente um conceito que fala da ausência de consciência sobre algo. Segundo porque ele é especialmente atingido quando fazemos algo de forma repetida durante décadas, às vezes a vida toda. No meu caso, tem a ver com a própria prática das artes marciais. Depois de 20 anos treinando vários estilos de artes marciais diferentes, algumas coisas saem no instinto. Isso é absolutamente normal. Mas vocês já devem ter entrado em Mushin varrendo uma casa, lavando os pratos, jogando videogame ou fazendo qualquer outro tipo de atividade por muito tempo na sua vida que exija um certo grau alto de concentração. Isso tem consequências? Tem. Você é capaz de fazer essa atividade de uma forma extremamente eficaz, é verdade. Contudo, não é um estado em que você vai e fica. É um estado que é passageiro dentro da sua existência. Vai ter momentos que você vai agir de forma inconsciente baseado naquilo que você repetiu toda a sua vida, com certeza. Mas o seu corpo vai sentir, a sua mente vai sentir, porque ela não parou de trabalhar, ela só parou de trabalhar de forma consciente. Por isso que possivelmente Goku entra num estado de estresse extremo em Dragon Ball Super, ao ponto de, ao final de Dragon Ball Super, quando ele está confrontando o Vegeta, ele simplesmente diz que não lembra mais como se chega no estado de Mushin. Por quê?
é a própria inconsciência junto com o estresse físico e mental que fazem com que a própria consciência dele desligue a chave que conduz a Mushin. E aí me diz, o quanto que você tem empenhado nas coisas? Já conseguiu chegar nesse estado? Conta aqui pra gente. Deixa um like, deixa comentários também, se inscreve, clica no sininho, aguarde Nerdaiada nos próximos vídeos. Solado. Ou nado. Pior que isso aqui dói, velho. Qual foi?